Tem uma ideia de investimento para o desenvolvimento da região? O Orçamento Participativo dos Açores é uma iniciativa do Governo Regional que o pode ajudar a concretizar a sua ideia. Vai guardar a ideia só para si? Participe! O Orçamento Participativo dos Açores disponibiliza 1.200.000 euros para as melhores ideias de investimento na região. Participe nos encontros participativos online e apresente a sua anteproposta através do site www.op.azores.gov.pt. A sua participação também é determinante para a votação das propostas. Se reside nos Açores, participe já na 6ª edição do Orçamento Participativo dos Açores. Este ano com áreas dedicadas desde agricultura, ambiente, ciência, cultura, educação, inclusão social, juventude, mar e pescas, transição digital, até ao turismo. Não faltam oportunidades. Do que está à espera para participar? Esteja atento à primeira e quarta fases do Orçamento Participativo dos Açores, que decorre de outubro de 2023 a agosto de 2024 e onde a sua colaboração é determinante. O Orçamento Participativo dos Açores é uma medida do Governo Regional pensada para dar vida às ideias mais inovadoras e transformadoras para a região. Se tem uma ideia que deseja ver implementada na região, faça parte desta transformação através do site www.op.azores.gov.pt ou siga-nos através das redes sociais. Uma iniciativa do Governo dos Açores. O Orçamento Participativo dos Açores é uma iniciativa do Governo Regional dos Açores, criado desde 2018, que permite aos cidadãos açorianos participarem em 2 momentos. Num primeiro momento, através da apresentação das suas ideias, e num segundo momento, votando nas ideias que pretendem ver executadas pelo Governo. À semelhança da edição anterior, existem 2 âmbitos disponíveis para a apresentação de ideias. O âmbito regional, que consiste em ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores de forma equitativa, e o âmbito ilha, que consiste em ideias que tenham impacto somente numa das 9 ilhas dos Açores. Assim sendo, a verba de 1.200.000 euros está repartida da seguinte forma: 240.000 euros estão destinados ao âmbito regional e os restantes 960.000 euros estão destinados ao âmbito ilha. Além disso, dado que o Governo Regional decidiu dar voz aos jovens a expressarem as suas ideias, 20% da verba destinada ao âmbito ilha destina-se apenas à área temática da juventude e consiste numa verba de 192.000 euros. Assim sendo, é possível garantir que em cada ilha será vencedora pelo menos uma ideia da área temática da juventude e as restantes 9 áreas, a área da agricultura, do ambiente, da ciência, da cultura, da educação, da inclusão social, do mar e pescas, da transição digital e do turismo, concorrem entre si dentro do envelope financeiro de 768.000 euros. Uma novidade desta edição é a área da transição digital, que é a área temática que se junta às anteriores 9 áreas temáticas disponíveis na edição anterior. A verba do âmbito ilha é repartida pelas 9 ilhas de acordo com uma fórmula criada. Essa fórmula reparte uma primeira parte de igual forma pelas 9 ilhas e as restantes 3 partes variam de acordo com a área, a população e o investimento público realizado no ano anterior de cada uma das ilhas. Assim sendo, para a ilha de Santa Maria está disponível uma verba de 51.000 euros, em que 10.200 destinam à área temática da juventude e os restantes 40.800 destinam às outras 9 áreas temáticas. São Miguel dispõe de 340.000 euros, onde 68.000 se destinam à área temática da juventude e os restantes 278.000 euros às outras 9 áreas temáticas. No entanto, estas 9 áreas temáticas só podem ter ideias com montante máximo de 163.000 euros e 200.
A Ilha Terceira tem disponível uma verba de 178 mil euros, onde 35.600 destinam à área da juventude e os restantes 142.400 destinam às outras 9 áreas. A Ilha Terceira, à semelhança da Ilha de São Miguel, tem um montante máximo para as ideias destinadas às outras 9 áreas temáticas que não a juventude, e esse montante é de 106 mil euros e 800. A Ilha Graciosa tem disponível a verba de 45.500 euros, onde 9.100 se destinam à área da juventude e os restantes 36.400 euros às outras 9 áreas temáticas. São Jorge dispõe de 74.500 euros, onde 14.900 destinam à área da juventude e os restantes 59.600 às outras 9 áreas temáticas. O Pico tem disponível 104 mil euros e 500, onde 20.900 destinam à área da juventude e os restantes 83.600 destinam às outras áreas temáticas. O Faial tem disponível 77.500 euros, onde 15.500 destinam à área da juventude e os restantes 62 mil euros às outras áreas temáticas. A Ilha das Flores dispõe de 57 mil euros, onde 11.400 destinam à área da juventude e os restantes 45.600 às outras 9 áreas temáticas. Por fim, a Ilha do Corvo dispõe de 32 mil euros, onde 6.400 destinam à área da juventude e os restantes 25.600 às outras 9 áreas temáticas, que volto a relembrar, que são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a educação, a inclusão social, o mar e pescas, a transição digital e o turismo. Relativamente ao calendário desta edição, o mesmo é composto por 5 fases, que decorrem desde outubro de 2023 até setembro de 2024. Encontramos-nos agora na primeira fase, que se iniciou no dia 15 de outubro e que termina no final de fevereiro de 2024, e é ao longo desta fase que os cidadãos podem apresentar as suas ideias através da plataforma eletrónica op.azores.gov.pt. É também durante esta fase que serão dinamizados os encontros participativos online, cujas datas estão disponíveis também na plataforma op.azores.gov.pt. Podem participar nesta edição todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes nos Açores com 14 ou mais anos de idade. Os cidadãos na faixa etária dos 14 aos 30 anos de idade podem apresentar ideias à área da agricultura, do ambiente, da ciência, da cultura, da educação, da inclusão social, da juventude, do mar e pescas, da transição digital e do turismo. Sendo que na área temática da juventude devem escolher um dos 3 temas: a área da cidadania e intervenção comunitária, a área da promoção de hábitos de vida saudáveis ou a área do desenvolvimento artístico e criativo. Os cidadãos menores de idade devem ainda entregar uma declaração de autorização de participação do detentor do poder paternal. Os cidadãos com mais do que 30 anos de idade podem apresentar ideias a 9 das 10 áreas temáticas, não podendo apenas apresentar ideias à área temática da juventude. Para apresentarem as suas ideias, os cidadãos nacionais necessitam do bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da chave móvel digital, enquanto que os cidadãos estrangeiros apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. Se algum cidadão não tiver a chave móvel digital, pode dirigir-se a uma loja RIAC para proceder à ativação da mesma. O que é que deve constar no mando de proposta? Uma vez que as mesmas podem ser apresentadas individualmente ou por um grupo informal de cidadãos, necessitamos que nos disponibilizem o vosso nome, e-mail e contacto móvel, no caso do autor da proposta, e nas antepropostas que sejam apresentadas por um grupo informal de cidadãos, precisamos também do nome e do e-mail dos restantes cidadãos que compõem a vossa ideia. Estes dados pessoais que estamos aqui a recolher são usados única e exclusivamente no âmbito do orçamento participativo dos Açores. Para além disso, precisamos também que nos indiquem qual o âmbito e a área temática a que se destina a vossa ideia. No caso de uma área temática da área da juventude, precisamos também que nos indiquem um dos 3 temas referidos anteriormente.
Precisamos que nos digam qual o título e descrição da vossa ideia. Ideias de âmbito ilha, precisamos que indiquem então a ilha, o concelho e a localidade que a mesma se destina. Podem também indicar o prazo de execução e o orçamento expectável da vossa ideia. No entanto, estes dois campos não são de preenchimento obrigatório, nem são vinculativos, isto é, os colegas das equipas técnicas, na fase da análise técnica, que é a fase seguinte à fase da apresentação de ideias, vão avaliar as vossas antepropostas e averiguar qual o prazo e o orçamento necessários para a execução das mesmas, no caso de serem propostas vencedoras. Para além disso, os menores de idade necessitam, como referi anteriormente, de entregar uma declaração de autorização de participação. Esta declaração está disponível na plataforma op.azores.gov.pt, no separador das regras e no separador das perguntas frequentes. Devem descarregá-la, preenchê-la e no momento da submissão da anteproposta já vos direi mais à frente em que campo é que devem anexá-la. Caso não anexem esta declaração no momento da apresentação da vossa ideia, podem posteriormente enviá-la para o e-mail op@azores.gov.pt. As ideias de âmbito regional têm os mesmos campos para a apresentação das mesmas. No entanto, uma vez que pressuponham um impacto em pelo menos 2 ou mais ilhas dos Açores, precisamos então que nos indiquem quais são as ilhas a que se destina a vossa ideia. Nesta edição, apenas podem apresentar as vossas ideias através da plataforma op.azores.gov.pt. Podem fazê-lo presencialmente, se preferirem, dirigindo-se a uma loja RIAC, onde os colaboradores prestarão todo o apoio necessário para a submissão das vossas ideias. Agora vou mostrar-vos como é que podem então submeter as vossas ideias na plataforma eletrónica. Precisam então de aceder ao op.azores.gov.pt. Até ao final do mês de fevereiro aparecerá esta barrinha azul. Devem clicar, concordar com os termos e condições e selecionar um dos 3 tipos de documento disponíveis: o bilhete de identidade, o cartão de cidadão ou a chave móvel digital, e colocar e verificar aqui se o número do vosso documento está correto. De seguida, devem selecionar a área à qual pretendem apresentar a vossa ideia e comprovar o vosso escalão etário. De seguida, devem então indicar-nos o vosso nome, e-mail e contacto móvel e, no caso da ideia ser apresentada por um grupo informal de cidadãos, no campo dos coproponentes, devem adicionar o nome e o e-mail dos restantes cidadãos que compõem a vossa ideia. Chamar apenas a atenção que não existe limite máximo de coproponentes por ideia. De seguida, podem ainda anexar, selecionam o âmbito que pretendem apresentar a vossa ideia. Se é âmbito ilha, devem selecionar apenas uma ilha. Se selecionarem o âmbito regional, devem selecionar mais do que uma ilha. Preencher o orçamento e o período de execução, caso pretendam, e dizer-nos qual o título e a descrição da vossa ideia. Agora sim, podem ainda anexar imagens, documentos ou vídeos. No caso de anexarem uma imagem, a mesma ficará associada à vossa ideia e é aqui no campo dos documentos que devem então os menores de idade submeter a sua declaração. De seguida, podem rever os dados introduzidos ao submeter a vossa anteproposta e após a submissão receberão no vosso e-mail um comprovativo de toda a informação submetida no formulário. Terminada a fase de apresentação de ideias entre os dias 1 de março e 21 de maio de 2024, segue-se a fase de análise técnica das antepropostas. É durante esta fase que os colegas das equipas técnicas das 10 áreas temáticas vão analisar todas as antepropostas recebidas e verificar se cumprem os critérios fixados para esta edição. É também nesta fase que pode existir uma interação entre os colegas das equipas técnicas e os cidadãos proponentes, não só para esclarecimento de eventuais dúvidas, ou também, no caso de existirem ideias semelhantes, os colegas vão questionar-vos se concordam com a agregação, ou seja, com a junção de ideias semelhantes para que deem origem a apenas uma proposta disponível à votação.
Disse-vos que os colegas vão então validar se as vossas ideias cumprem os critérios fixados para esta edição e que critérios são estes. Então, as vossas ideias para serem admitidas a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo Regional dos Açores, não podem ser da competência de juntas de freguesia ou câmaras municipais. Tem de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição, que volto a repetir, são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a educação, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas, a transição digital e o turismo. Não podem ser pedidos de apoio, uma vez que já existem instrumentos próprios para este fim, nomeadamente sistemas de apoio e sistemas de incentivos, e também não podem ser prestações de serviços, isto é, o cidadão proponente de cada ideia não se pode propor a executá-la. Devem ser apresentadas ao Orçamento Participativo dos Açores ideias cujo Governo Regional as possa executar. E depois ele então decidirá se irá utilizar recursos próprios ou se irá recorrer às regras de contratação pública para executar as propostas vencedoras. Para além disso, não podem contrariar o programa do 13º Governo, não podem contrariar projetos ou programas em curso nas áreas temáticas desta edição, não podem ser tecnicamente inexecuíveis, não podem ser genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação à proposta, não podem ser apresentadas por pessoas coletivas ou por pessoas singulares em representação de pessoas coletivas. No caso das ideias de âmbito ilha, não podem ultrapassar os montantes que referi no início da apresentação fixados para cada ilha e para cada área temática. Têm de ter impacto numa única ilha dos Açores e não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Os critérios para as ideias de âmbito regional são as mesmas, no entanto, essas ideias não podem ultrapassar um montante de 240 mil euros, que é então um montante destinado ao âmbito regional, e têm de ter impacto em 2 ou mais ilhas dos Açores de forma equitativa. Disse-vos também que as ideias têm de se enquadrar numa das 10 áreas disponíveis para esta edição do Orçamento Participativo dos Açores e para se enquadrarem na área da agricultura, podem, por exemplo, fomentar os princípios da economia circular, do modo de produção biológico e de outros modos de produção sustentáveis, estimulando o consumo local dos produtos daí derivados. Promover a diferenciação e a valorização dos produtos regionais e do património genético vegetal e animal. Fomentar o conhecimento e o interesse pela atividade agrícola, pecuária e florestal, divulgando, informando, capacitando e formando futuros empreendedores. Aproximar os espaços florestais à comunidade, promovendo a sua divulgação com vista ao usufruto para recreio, saúde, desporto e circuitos interpretativos, ou valorizar os produtos secundários da floresta. A área do ambiente. Podem ser apresentadas ideias que promovam o uso sustentável da água e dos sistemas de monitorização, prevenção e alerta de ocorrências ambientais, incluindo planos de combate às alterações climáticas. Promovam projetos de reabilitação biofísica e paisagística de áreas protegidas e áreas com interesse para a conservação. Contribuam para a preservação do património natural da região e para a prevenção ou redução da produção de resíduos, ou promovam e desenvolvam ações de formação, educação e sensibilização ambientais. Na área da ciência podem ser apresentadas ideias que promovam a cultura científica e tecnológica nos Açores, promovam momentos de aprendizagem científica em contextos formais e informais, promovam a sociedade do conhecimento, estimulem a curiosidade científica e tecnológica da comunidade e a participação cívica através de dinâmicas, ações e iniciativas de base científica, promovam o ensino experimental das ciências ou proporcionem um melhor conhecimento do mundo que nos rodeia, reconheçam a importância da ciência para o nosso dia-a-dia ou relacionem ações de cotidiano com as descobertas científicas. Para as vossas ideias serem enquadráveis na área da cultura, podem promover o património cultural, o livro e a leitura, incentivar o desenvolvimento das artes,
estimular a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, promover conteúdos multimédia bilingues sobre os principais elementos patrimoniais móveis, imóveis e imateriais dos Açores para fins educativos e informativos, ou promover a cultura e a arte contemporânea. À área da educação podem ser apresentadas ideias que criem ou melhorem salas de convívio e espaços de recreio em contexto escolar, facilitem as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, dotem as escolas de material didático, laboratorial, equipamento diverso ou mobiliário, por exemplo, promovam projetos educativos abrangendo todas as formas de arte, de ciência e de tecnologia, promovam atividades de divulgação de autores e personalidades açorianas, fomentem a educação inclusiva ou promovam o coaching e a educação emocional de toda a comunidade educativa. Relativamente à área da inclusão social, são enquadráveis nesta área ideias que possam promover o acesso e a integração no mercado de trabalho, promovam a igualdade de oportunidade, melhorem os cuidados e serviços prestados a crianças e jovens em risco, idosos e pessoas com deficiência, promovam competências a grupos potencialmente vulneráveis ou apoiem a transição dos cuidados institucionais para os cuidados de proximidade e que ajudem a aceder a uma vida independente e integrada na comunidade. Na área da juventude, podem ser, por exemplo, apresentadas ideias que fomentem a literacia sobre a cidadania e o desenvolvimento artístico e criativo junto dos jovens açorianos, promovam iniciativas artísticas e criativas para jovens e ou intergeracionais, promovam iniciativas de cidadania ativa, como sejam encontros de jovens e ou intergeracionais, ou promovam hábitos de vida saudáveis dos jovens açorianos através da prática do desporto, introdução de novos hábitos alimentares ou outras iniciativas que contribuam para o seu bem-estar. Na área do mar, podem ser apresentadas ideias que promovam a gestão integrada e sustentável do espaço marítimo, garantam a conservação e proteção dos recursos naturais, apoiem as atividades de prevenção e combate à poluição marítima, fomentem novas atividades sustentáveis do mar, dinamizem atividades de educação ambiental na sua vertente marítima ou apoiem a formação e divulgação técnica em matéria de recursos marítimos. Ao mar, podem ser apresentadas ideias para promover a utilização de artes de pesca tradicionais e sustentáveis e a diversificação das atividades relacionadas com a pesca, para estimular a pesca-turismo, incentivar o empreendedorismo no setor, promover ações que contribuam para a preservação dos habitats marinhos, promover ações de formação que contemplem novos domínios e enriqueçam a fileira da pesca nos Açores, dignificar os profissionais da pesca através da sua capacitação ou estimular o consumo de pescado, destacando a qualidade bioquímica do mesmo. Na área da transição digital, podem ser apresentadas ideias para transformar os serviços públicos, centrando-os nos cidadãos e nas empresas, reforçar a proximidade e um acesso mais simples, seguro e eficiente dos cidadãos e empresas perante a administração pública, criar ou melhorar as tecnologias digitais ao serviço do cidadão ou disponíveis em espaços públicos, promover a disponibilização de recursos e serviços digitais acessíveis a todos os segmentos da sociedade, incluindo grupos marginalizados, promover o uso responsável das tecnologias digitais, gestão de tempo e perigos da literacia digital ou consciencialização sobre ciberbullying, proteção da privacidade e segurança cibernética. Por fim, na área do turismo podem ser apresentadas ideias que contribuam para a preservação e conservação dos espaços naturais e culturais, melhorem o desempenho das atividades turísticas e enriqueçam a qualidade da experiência turística do visitante, contribuam para o desenvolvimento económico das ilhas e para o desenvolvimento sustentável do turismo e, por fim, enriqueçam e diversifiquem a oferta e a informação turística. Após a fase da análise técnica, no dia 22 de maio, são então divulgadas as listas provisórias das propostas que estarão disponíveis na fase da votação e também das ideias que não cumpriram algum dos critérios mencionados anteriormente e que, por isso, não estarão disponíveis na fase de votação.
Após divulgação dessas listas provisórias, entre os dias 22 e 27 de maio, os cidadãos podem reclamar dessa avaliação. Para tal, devem enviar um e-mail para o p@azores.gov.pt, identificando-se enquanto cidadão proponente de uma anteproposta rejeitada ou de uma proposta à qual pretendem ver alterada, e devem ainda apresentar o teor da vossa reclamação. Terminada a fase de apresentação de reclamações, os colegas das equipas técnicas vão analisar as mesmas, podendo existir uma alteração na avaliação de algumas ideias. Terminado o prazo de reclamação, no dia 1 de junho são divulgadas as listas definitivas das propostas disponíveis à votação e todos os cidadãos têm direito a votar em duas propostas, numa proposta de âmbito ilha e numa proposta de âmbito regional. Para exercerem o seu direito de voto, podem também fazê-lo através de duas formas, ou online através da plataforma op.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para a submissão das vossas ideias, ou então através de um SMS gratuito para o número 3838. É também durante esta fase que os cidadãos proponentes receberão um kit. Esse kit contém materiais digitais para que possam divulgar e promover as suas ideias. Terminada a fase da votação, a partir do mês de setembro, serão então apresentadas publicamente as propostas mais votadas, que de seguida são convertidas em projetos que serão executados pelos respectivos departamentos. Cheguei ao fim da minha apresentação, agradeço a vossa atenção e é agora o momento de vos ouvirmos e esclarecermos quaisquer dúvidas que possam ter surgido ao longo da apresentação. Para tal, neste momento vou ativar a permissão para que liguem os microfones. Qualquer cidadão já pode ativar os mesmos, no entanto, pedia que quem tivesse dúvidas utilizasse o ícone de levantar a mão para que possamos ir dando palavra a todos e esclarecendo todas as dúvidas existentes. Já vejo que já temos aqui uma mão no ar. Eva, tem a palavra. Bom dia, Eva, obrigada. Olá, bom dia a todos. Eu queria fazer uma questão antes de mais. Apesar de ter chegado ao início desta sessão, foi-me impossibilitado ouvir na íntegra a vossa apresentação. Gostaria de saber se esta apresentação estará disponível depois, a posterior, online, ou nos podem enviar um link? É assim, Eva, a gravação será disponibilizada no canal do YouTube do Governo. No entanto, todos os cidadãos que pretendam ficar com a apresentação que acabei de passar podem deixar no chat os seus e-mails, que nós, no final da apresentação, iremos divulgar a mesma e também os vídeos, caso pretendam o link dos vídeos que já estão disponíveis online. Portanto, é só deixar o seu e-mail aqui no chat que nós depois iremos enviar-lhe a apresentação. Obrigada, Carolina. Já agora, gostaria de saber quem é que está ligada à área da educação. Ok. Na educação temos a Alexandra. Não sei se quer colocar alguma questão diretamente à Alexandra. Está à vontade. Pronto. Eu já não é a primeira vez que ouço, não na vertente direta, já tinha tentado perceber como é que funciona este orçamento participativo. Agora a minha questão, se calhar, ia então para a Alexandra. Eu gostaria de saber, eu sou docente da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória e o meu objetivo e a minha participação, se calhar, neste orçamento ia um bocadinho ao encontro da melhoria, por exemplo, dos nossos recreios para os nossos alunos, principalmente da parte do primeiro ciclo. Eu gostaria de saber, e faço agora a questão à Alexandra, se, por exemplo, uma melhoria dos corredores, que é o sítio onde os nossos meninos, na altura que as condições atmosféricas não os possibilitam ir para o exterior, se este orçamento participativo estaria a contemplar esta situação. Bom dia.
É uma questão de submeter a sua anteproposta. Já tem havido noutras edições, e o ano passado, na primeira edição em que a educação participou, também houve escolas que submeteram antepropostas ou porque precisavam de obras ou no recreio ou em determinadas áreas das escolas, submeteram as antepropostas e depois nós aqui analisámos e vimos o que é possível fazer. De qualquer maneira, é sempre bom submeter e depois é analisado e será decidido da melhor forma. Pois, exatamente. Ok. Já agora, depois estas propostas carecem levar um determinado valor suposto, porque isto são coisas que, pronto, a gente não sabe bem o valor que isto acarreta, digamos assim. Isto tem de levar, nesta anteproposta, tem de levar um valor que supostamente nós achamos que será necessário para esta reabilitação, não é obrigatório, não é obrigatório. Como a Carolina explicou, não, os cidadãos que fazem as antepropostas submetem, não precisam de ter um orçamento. Se por acaso forem antepropostas em que os cidadãos sabem ou têm uma ideia do valor, podem pôr, mas não é obrigatório. Depois aqui nas várias temáticas as equipas técnicas analisam e depois acabam por tratar da parte orçamental. Ai, obrigada. Peço desculpa. Obrigada pela resposta. Entretanto, a colega Filomena julgo que deve querer complementar aqui alguma resposta. Tem a palavra, por favor. Bom dia. Em complemento ao que a Alexandra disse, eu queria acrescentar, como a professora Eva falou em meninos, portanto, nós só podemos fazer obras em escolas básicas, integradas ou básicas secundárias, que são as que são da competência do Governo Regional. Portanto, queria acrescentar esta parte aqui, não sei se estamos a falar naquilo que nós denominamos as escolinhas, não é? Que são das competências dos municípios. Estamos a referir escolas básicas e secundárias, integradas e secundárias, não temos qualquer problema em que sejam apresentadas antepropostas. Era só uma básica integrada. Ok, então não há problema, é competência do Governo Regional, aqui pode ser só o problema do montante, em vez de ser um corredor mais metros, pode ser menos metros. Ok, obrigada. Obrigada a nós pela sua questão, Eva. Ficamos então à espera da sua ideia e depois os colegas da área temática da educação irão analisar e se tiverem alguma dúvida entrarão em contacto consigo para também esclarecerem eventuais questões. Agradecendo a participação da Eva, não sei se mais alguém tem alguma questão. Vejo que o Diego levantou a mão. Diego, tem a palavra. Obrigada. Sem som. Nós estamos, exato, está sem som, nós estamos a ouvi-lo. Agora já. Bom dia. Exato, bom dia. Obrigado. Bom dia. Olha, bom dia a todos. Queria dizer que, através do orçamento participativo aqui na Ilha do Corvo, a gente está muito feliz com o projeto que está a decorrer aqui. São 2 projetos que eu consegui pôr esse ano acontecer aqui. E já tenho 2 novas propostas também, com 2 pessoas aí fortemente bons candidatos para desenvolver 2 atividades. E tenho mesmo a dizer que o pessoal todo que está envolvido aqui está de parabéns, pois o vosso trabalho fez daqui uma ilha até mais feliz e mais ativa. Faz 1 ano e 2 meses que eu sou o coordenador de desporto aqui da Ilha do Corvo, consegui esses 2 projetos que estavam por se resolver ser agora sendo feitos, que são dança africana e Corvo em Movimento Voleibol. E agora tenho 2 propostas também, que vai ser a do ping-pong e também do judo. Vou tentar fazer com que 2 antepropostas, se possível, acredito que uma só, a minha questão é, acredito que uma só vai ser alvo do projeto em decorrência, certo? Tipo, acho que as 2 propostas não vão poder passar ao mesmo tempo, né?
Primeiro que tudo, Diego, obrigada pelo seu testemunho. Ficamos muito felizes em saber que antepropostas e depois propostas vencedoras têm resultados positivos nas ilhas. Em relação à sua questão de poderem ou não ser vencedoras as duas propostas, como disse, existe uma verba consignada a cada ilha, que garante que pelo menos uma proposta da área da juventude seja eleita, e depois, se for uma proposta direcionada às outras 9 áreas temáticas, essas ideias concorrem entre si até esgotarem a verba. Ou seja, podem ser eleitas o número de propostas que conseguirem até que a verba atribuída à ilha, no caso do Corvo, seja esgotada. Não sei se, entretanto, a colega Filomena quer complementar com alguma informação, só para ajudar aqui o Diego. Sim, respondeu diretamente à questão do Diego. As duas não podem avançar. Tudo isso depende dos votantes, não é? A nossa questão e a nossa sugestão é apresentem, porque nós temos que as analisar, e se são para a área temática da juventude, até podem ser elegíveis as duas dentro dos montantes, porque também depois depende dos votos, e para as outras áreas temáticas também nós temos aqui uma verba, portanto, até podem apresentar, não sei qual é o caso, uma para a área temática da juventude, outra para a área temática da educação, portanto, como estamos aqui na área do desporto, portanto, isto é tudo uma questão de não percam a oportunidade, apresentem. O nosso lema é aproveitar o máximo de ideias. Portanto, durante a fase da análise técnica, as equipas técnicas, que estão aqui alguns colegas a dar a cara, mas temos mais colegas, é uma equipa grande, nós trabalhamos todas as ideias para as aproveitar ao máximo. E durante essa fase podem até ser contactados pelos colegas, por isso é que nós pedimos o e-mail e o contacto de telemóvel, porque às vezes uma anteproposta da forma como é apresentada não cumpre todos os critérios, e nós tentamos trabalhar a ideia de forma a que seja enquadrada e passe a proposta à votação. Portanto, em caso de dúvida, apresentem sempre, que nós estamos cá para aproveitar o máximo de ideias. Fantástico. Agradeço a Carolina. Olha, ficou bem esclarecido. Ainda Agradeço bem. aí as informações, elas são muito precisas agora para o andamento aqui das minhas ideias. Obrigado. Exato. Ficamos a aguardar então as suas ideias, para que, quem sabe, tenhamos mais propostas vencedoras aí na Ilha do Corvo, que tragam agrado aos cidadãos, como é o caso do Diego. Olha, fico muito agradecido. Obrigado. Obrigado, nós. Não sei se mais alguém, entretanto, tem alguma dúvida, quer fazer também algum comentário, estejam à vontade. Este é o momento de nós debatermos, conversarmos, ou até expormos algumas situações positivas que já tínhamos usufruído aqui através do orçamento participativo. Portanto, se mais alguém quiser ter a palavra, é só levantar a mão. Eva voltou a levantar. Eu peço desculpa. Não há problema. Entretanto, surgiu, e ouvindo o que vocês estavam a debater, eu posso apresentar mais do que uma anteproposta? Tem toda a razão, Eva. Durante a apresentação esqueci-me de mencionar essa questão, mas não existe o limite máximo de ideias que podem ser apresentadas pelos cidadãos. Ou seja, a Eva pode apresentar 2, 3, 5, 10, o número de ideias que pretende, e até pode apresentar às diferentes áreas temáticas, pode apresentar várias à mesma área. Não existe o limite de ideias a apresentar pelos cidadãos. Obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Entretanto, estava a ver no chat, durante a apresentação, também julgo que não surgiram dúvidas. Relembrar os participantes aqui presentes, se pretenderem receber a apresentação, devem deixar o seu e-mail aqui no chat. A apresentação de ideias está disponível até ao final do mês de fevereiro de 2024. Nós, entretanto, vamos dinamizar outros encontros participativos. No caso de, ao trabalharem nas suas ideias, terem alguma dúvida, podem sempre participar em futuros encontros. As datas, horários e links estão disponíveis na nossa plataforma op.azores.gov.pt. Há lá um separador disponível, há lá um separador dedicado aos encontros participativos, portanto, lá conseguem encontrar os futuros encontros participativos.
Podem ainda colocar questões através do nosso e-mail op@azores.gov.pt. Pedi às colegas também que o deixassem aqui no chat, por favor, e podem ainda esclarecer questões através da linha verde de apoio ao cidadão do número 800 500 501. Queria aqui só fazer um compassinho de espera para o caso de mais alguém ter alguma dúvida. No entanto, não existindo então mais questões, dou por terminada este encontro participativo. Agradeço a presença de todos. Ficamos então a aguardar as vossas ideias e quaisquer dúvidas que surjam, entrem em contacto connosco, esclareçam as suas dúvidas e apresentem as vossas ideias. Muito obrigada e bom dia.